Mateus capítulo 6, a partir do verso 1, a Santa Palavra de Deus nos diz o seguinte: Guardai-vos de fazer a vossa obra de justiça diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis recompensa junto do vosso Pai que está nos céus. Versículo 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Até aqui, vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a compreender um pouco mais da Tua palavra, das Tuas instruções. Que Teu Santo Espírito possa trabalhar em nossos corações. Tem misericórdia de mim ao falar dessas coisas. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. E temos tanto tempo, temos tanto apetite para todas aquelas coisas que Tu nos destes, mas esquecemos, deixamos de lado, deixamos por último, deixamos para o final o louvor, a entrega, a dependência, a comunhão contigo. Nos perdoa, Senhor. Nos ajuda. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós continuaremos vendo hoje o que Jesus ensina a respeito da vida religiosa. Aquilo que no verso 1, o nosso Senhor chamou de obras de justiça ou obras de piedade. Das 3 áreas que o nosso Senhor dividiu estas obras, nós já vimos sobre 2. Nós vimos a respeito das ações de caridade ou as esmolas e vimos também a respeito sobre a oração. Falando sobre oração, mais à frente nós vamos meditar naquilo que se convencionou a chamar de oração do Senhor ou Pai Nosso. Nós veremos isso mais à frente. E a gente deu um pequeno pulo no texto para completar a 3ª área da piedade cristã, a qual nós vamos falar hoje, que é o jejum. Conforme o cabeçalho do texto, no verso 1, nós devemos nos guardar de praticar o jejum diante dos homens, com o fim de sermos vistos. Porém, eu temo que ainda mais do que as esmolas, ainda mais do que oração, nós temos, na verdade, nos guardado de praticar o jejum, desprezando completamente esse exercício de piedade. Nós, mesmo hoje, vimos na escola bíblica, eu fiquei quietinho, falando a respeito de santificação. E as perguntas que se sucederam a este assunto, nada se falou a respeito de jejum. Nós vimos a respeito de mortificação da carne, vimos a respeito de oração, vimos a respeito de ler e entender e buscar a palavra do Senhor. Mas a gente parece que esqueceu do jejum. Parece que quando nós, e a maioria de nós, saímos das nossas antigas comunidades, onde havia um uso errado do jejum, nós simplesmente fechamos essa porta, desligamos isso e, não, tudo bem, agora eu não preciso mais, agora está tudo certo. Eis aqui uma passagem comumente ignorada, diz John Stott. Eu suspeito, diz ele, que alguns de nós vivemos a nossa vida cristã como se esses versículos tivessem sido arrancados das nossas Bíblias. Mas não foram. Aqui estão. Fazem parte do Sermão do Monte. Fazem parte das obras de piedade, das obras, dos exercícios de piedade, a qual o nosso Senhor está instruindo.
Até mesmo na minha pesquisa, enquanto eu estava preparando este sermão, eu pesquisei algumas obras, alguns comentários e exposições bíblicas, verso a verso. E quando chegavam nesse verso, simplesmente pulavam, como se ele não estivesse ali. Contudo, Jesus assumiu que o jejum ele teria um lugar na vida cristã. Vejam, o jejum não foi uma prática instituída por Moisés e revogada por Cristo. Aliás, assim como o dízimo, o jejum não foi proibido por Jesus. Devemos considerar com atenção o que o Novo Testamento ensina ou fala a respeito do jejum, como que ele se refere ao jejum. E nós vemos que, assim como Jesus, o Senhor e Rei, o Deus e Mestre, ele orava, ele também jejuava. Nós vemos que ele diz o seguinte: dias virão, que eles, quem são eles? Nós, os seus discípulos, dias virão que eles hão de jejuar. Mateus capítulo 9. Jesus, ele dá instruções a respeito do assunto aqui nesse texto que nós estamos olhando. Há várias referências sobre jejuns dos apóstolos e da igreja, tanto nas epístolas quanto no livro histórico de Atos dos Apóstolos. E além de tudo isso, pode ser dito também que ao longo da história da igreja, e até bem pouco tempo atrás, o jejum teve sempre um papel proeminente na piedade cristã. Portanto, é um assunto importante. Portanto, é um assunto que nós devemos nos debruçar e entender um pouco mais sobre ele e ver a nossa responsabilidade diante dele. Portanto, vejamos o que nós devemos aprender sobre o tema. E o meu primeiro ponto é: o que Jesus está falando aqui? O que é o jejum? O jejum é uma abstinência ocasional e excepcional de algo que é legítimo. Por que é importante dizer isso? Porque eu já ouvi, para vergonha alheia, de alguém dizendo sobre jejum de pecado. Que bom, né? Eu chamaria isso de santificação, mas para ele era um jejum. Enfim, jejum é uma abstinência ocasional e excepcional. Essa abstinência, ela está intimamente ligada, é claro, ao alimento, tanto sólido quanto líquido. Essa abstinência, ela pode ser total ou parcial, e ela pode ser durante longos períodos ou durante curtos períodos de tempo. Todavia, o que é importante nós notarmos é que jejum não é simplesmente passar fome. Sua prática, conforme observamos pelas Escrituras, ela está vinculada à oração. O jejum está intimamente vinculado à oração. E normalmente a sua prática é para objetivos espirituais. Sempre que relatado positivamente, é claro, porque há até relato negativo de jejum nas Escrituras, sempre que relatado positivamente, o jejum era praticado junto com a oração, com o intuito de uma renúncia, de uma autodisciplina, uma renúncia autodisciplinadora. Abrir mão de alguma coisa como algo que vai humilhar e enfraquecer o homem que ora. Sua prática contemplava períodos de humilhação, de contrição, de quebrantamento. Jejuar, diz um teólogo, é abster-se de qualquer apetite físico gratificante. Devemos prestar atenção nessa expressão da definição desse teólogo: qualquer apetite físico. E isso, obviamente, não se limita apenas ao alimento sólido ou líquido. O Dr. Lloyd Jones, ele pregou ensinando que o jejum, quando realisticamente concebido, não somente deve confinar-se à questão de alimentos sólidos. Presta atenção, não somente deve confinar-se
a questão de alimentos, sólidos ou líquidos. Pelo contrário, diz ele, o jejum na realidade deveria incluir a abstinência de qualquer coisa legítima em si mesmo. Qualquer coisa legítima em si mesmo, tendo-se em vista algum propósito espiritual especial. Veja, nós devemos notar o seguinte, eu estava lendo alguns escritos da patrística, e é interessante que alguns grandes homens de Deus, eles disseram o seguinte: olha, não interessa a sua condição de saúde, o jejum tem que ser praticado e pronto. Mas há pessoas que por questão de saúde, elas não podem se abster de alimentos por períodos prolongados. E o intuito do nosso Senhor jamais é causar esse tipo de aflição a uma pessoa, piorando o seu estado de saúde. Existem outras pessoas que estão acostumadas a passar horas, dias, às vezes sem comer. Tem pessoas que, quando nervosas, simplesmente perdem o apetite. Umas ganham apetite e ganham peso. Outras perdem o apetite. Elas ficam sem comer. E ficar sem comer para elas é algo natural. É algo que não está ligado à oração e à devoção, mas está ligado à ansiedade e ao nervosismo. Em ambos os casos, então, outras formas de abstinência são indicadas. O motivo, a razão, as demais ações conjuntas, seja oração, seja contrição, é que dão sentido ao jejum. Ele está associado à tristeza. Ele está, como eu falei, já intimamente associado à oração, à humildade, à confissão de pecados, à reflexão na palavra de Deus e nas coisas de Deus. Jejuar trabalhando, por exemplo, além de perigoso em alguns casos, é no mínimo estranho. E eu posso falar isso com uma certa tranquilidade, porque no uso indevido do jejum, a qual eu estive caminhando durante muito tempo no início da minha caminhada de fé, eu fiz muito disso. Ia trabalhar em jejum. E aí ficava tonto, colocando a minha vida e a vida de outras pessoas em risco. O jejum, que deveria estar intimamente associado à oração, ele era descartado da oração porque eu tinha que prestar atenção em outras coisas. Ao invés de mortificar o eu para a oração, o que era feito? Ao invés de mortificar o eu de uma atitude ensimesmada e se concentrar somente em Deus. Essa é uma das principais funções do jejum, tirar os olhos de nós mesmos e olhar para o Senhor. O trabalhador, quando ele está em jejum, ele deve estar, porque ele é pago para isso, senão ele está roubando, ele deve estar com a sua cabeça no seu trabalho, nas suas responsabilidades. E aí ele vai estar apenas somando um certo mal-estar para o seu dia a dia. E não há propósito nem proveito algum a isso. De que adianta jejuar se você não está orando? O jejum, senhores, pavimenta uma profunda contrição e favorece a aplicação de toda a nossa energia e de toda a nossa concentração, tanto na oração quanto na comunhão com o nosso Deus. Sem a possibilidade disso, se torna um sacrifício nulo, religioso, vazio, perigoso. Sem estes alvos especiais, e veja, não é a chantagem do favor divino, e nós vamos falar a respeito disso, mas os alvos espirituais verdadeiros, oração, meditação ou a busca do Senhor, devido a alguma razão peculiar da nossa vida, ou sob circunstâncias especiais, sem isso, o jejum é apenas passar fome, e deve então ser até mesmo evitado. O que os judeus faziam? Qual era o contexto ao qual o nosso Senhor estava inserido? O jejum fazia parte da vida social e religiosa de Israel. A lei, ela prescrevia um jejum anual.
no dia chamado Dia da Expiação, ou Dia do Perdão, que representava o principal ato o ritual de purificação do povo de Deus. Nesse dia, Deus ordenou o seguinte, lá em Levítico 16: jejuareis. E esse jejum era com o objetivo de humilhar, era com o objetivo de afligir as almas do povo. O texto diz: para o constrangimento das vossas almas e para o jejum. Esse dia, que é conhecido como Yom Kippur, ele aparece descrito mais à frente ainda no texto de Levíticos, no capítulo 23. E olha a ordem que está associada a isso dentro do contexto judaico. E toda pessoa que não jejuar nesse dia será expulsa do meio do seu povo. Esse era o primeiro jejum. Mais tarde, o farisaísmo acrescentou mais 2 jejuns semanais, conforme nós vemos em Lucas capítulo 18, na confissão até mesmo do fariseu, dizendo que jejua 2 vezes por semana. E essa prática ela é muito bem documentada nos escritos da época. Além do jejum nacional, então, e do tradicionalismo, o jejum aparece tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, de forma pessoal ou comunitária, quase sempre com o propósito de humilhação e de confissão de pecados. Normalmente a pessoa que jejuava, ou ela estava de luto, estava com uma dor, com uma angústia, e normalmente ela trazia cinzas sobre a sua cabeça, como uma manifestação dessa dor, desse luto. Aí os irmãos começam a entender o desfigurar o rosto. Com o passar do tempo, os jejuns começaram a multiplicar-se. E o clímax foi a observância desse jejum que eu citei, 2 vezes por semana, que se tornou uma forma de orgulho dos fariseus. Lembram no contexto de Lucas 18? Obrigado, Senhor, que eu não sou como este. Eu faço isso, aquilo, aquele outro, eu jejuo 2 vezes por semana. Nesse momento, vigora a hipocrisia com expressões de dor, com expressões públicas de humilhação. Eu estou em jejum, tadinho de mim, bota cinza e anda até meio arcadinho para que as pessoas possam ver. Uma humilhação fingida, para que o povo pudesse então perceber e louvar essas atitudes teatrais de piedade. Em segundo lugar, o que Jesus nos ensinou aqui? Devemos, em primeiro lugar, dizer que não há nenhum mandamento direto sobre o jejum no Novo Testamento. Não há. Não é falado sobre dias, não é falado sobre quais períodos, quanto tempo, absolutamente nada. O que é dito é: haverão dias que os meus discípulos jejuarão. O que é dito é: quando jejuardes. Parece ser deixado a critério de cada um se vai jejuar ou não, diz um teólogo. Contudo, Jesus, muito longe de banir o jejum, ele assume que os seus discípulos jejuarão, da mesma maneira que ele assume que os seus discípulos darão esmola, da mesma maneira que ele assume que os seus discípulos orarão. Notem, são 3 práticas de piedade. Novamente, Jesus não chega e diz assim: olha, se porventura vocês jejuarem, mas ele diz: quando jejuardes, fazei tal coisa. Vicente, um erudito no grego, ele ensina o seguinte: observe a força do tempo presente grego como indicativo de ação em progresso, sempre que vós puderdes estar jejuando, sugere ele como tradução. O que Jesus condena aqui? O que Jesus está condenando é a ostentação do jejum. É a mesma preocupação com a caridade, é a mesma preocupação com a oração. Jesus ordena que nós não sejamos hipócritas, chamando a atenção dos demais para a nossa piedade. Eu não creio que o jejum tenha sido abolido. E para que sejamos incentivados à prática, nós iremos observar algumas bênçãos de tal ação no decorrer de hoje. De momento, é preciso que fique muito claro que o jejum não é abolido
nem ordenado, que não é regulamentado, mas que Jesus entende que os seus discípulos jejuarão. Ponto. E praticando o jejum, eles devem fazer da maneira mais discreta possível. Ponto. Para responder à pergunta, mas o crente jejua, que alguém pode fazer? O crente deve jejuar? Eu invoco novamente a fala de Jesus. Dias virão, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. E quando jejuardes, não sejais como os hipócritas. Depois, o crente busca Deus com jejum. É um dos motivos, um dos objetivos do jejum. Jejuar é abster-se do bom para alcançar o melhor. É abrir mão de coisas boas em vistas do melhor. E o nosso melhor é Deus. O jejum não é uma disciplina, ensina Lloyd Jones. Disciplina é algo que deve ser feito constantemente. Nós devemos disciplinar a nossa carne constantemente. Quando Paulo diz, esmurro o meu corpo, em 1 Coríntios, ou quando diz, seja a vossa moderação conhecida de todos, em Filipenses, ou ainda quando diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, em Colossenses, Paulo não fala sobre disciplina, ele não está falando a respeito de jejum. Não é esse o ponto. Em outras palavras, a moderação ao comer não equivale a jejuar. Moderação ao comer deve ser uma das marcas do cristão, mesmo porque os glutões não herdarão o reino. E o se vigiar, se policiar, se disciplinar a essa moderação é uma disciplina constante. A disciplina ela deve ser constante, sem trégua, sem descanso. Ela deve ser praticada de forma perpétua até a nossa morte. Não dá para descansar. Crente não tira folga do cristianismo. Já o jejum é algo incomum. É uma prática piedosa ocasional. O jejum não é um fim em si mesmo. E por conta disso não deve ser reduzido a uma parcela da nossa disciplina. Isso tornaria o jejum mecânico. Algo que você faria com um fim em si mesmo. Estou jejuando. Por quê? Não sei. Faz parte. Eu tenho que jejuar. Mas por quê? Porque eu estou jejuando. O cristão jejua, você não sabia não? Não é assim que é feito. Calvino sugere que os jejuns santos e lícitos, eles têm 3 objetivos. A saber, o primeiro para quebrantar e subjugar a carne, não permitindo que a nossa natureza carnal haja de maneira atrevida, ou seja, de maneira orgulhosa. Bonhoeffer diz o seguinte: a vontade egoísta e lerda da carne, ela é humilhada e ela é castigada pelo jejum. A nossa natureza, senhores, ela é orgulhosa. A nossa natureza é indisciplinada. A nossa natureza é irreverente. E aí nós encontramos o seguinte na Bíblia: 3 eventos abalam as estruturas do mundo. 4, a terra não pode suportar, diz o sábio lá em Provérbios 30. E o segundo desses 4 eventos é o seguinte, que eventos esses que são insuportáveis ao Senhor. É o insensato, que se satisfaz com a sua refeição. Tendo comida tá bom. O jejum nos lembra da nossa fragilidade. O jejum nos lembra da nossa limitação, rompendo a casca da autossuficiência e gravando a dependência a Deus nas nossas almas, nas nossas orações. Em segundo, o jejum nos prepara melhor, tanto para a oração quanto para a meditação na palavra de Deus. O primeiro motivo é óbvio, é o que nós já vimos, quebrantar o orgulho. Mas depois,
Bonhoeffer nos ajuda novamente, ele diz o seguinte: a carne saciada, ela não gosta de orar e não se dispõe ao serviço abnegado. Isso é fácil de comprovar. Depois daquele almoção de domingo na casa da mãe, né? Você pensa assim, agora eu vou me dedicar a um tempo de oração. Não, você não vai fazer isso. Você não vai, com certeza não vai. Dificilmente nós iremos orar, e melhor ainda, ou pior ainda, orar corretamente, após não só uma refeição pesada, mas após maratonarmos uma série, após enchermos a barriga de comida ou de bebida, após dedicarmos horas e horas à internet, a algum esporte, ao videogame, a qualquer outra coisa que é lícita, mas que nós nos gastamos nelas. O sábio, lá em Provérbios de novo 30, diz o seguinte: 2 bênçãos peço a ti que me dês, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Também não me permitas viver em extrema pobreza, nem em grande riqueza. Concede-me o sustento diário necessário. Isso é contexto. Para quê? Para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu imaginar que não preciso do Senhor. E, senhores, por mais pobres que nós somos, comparado a reis de algumas épocas atrás, nós temos em demasia. Nós temos muita comida, muita bebida, muita diversão, muita TV, muita internet, muito entretenimento, muitos amigos, muitos contatos, carros, casas, passeios, temos bastante coisa. Para que não ocorra que, tendo em demasia, venha eu imaginar que não preciso do Senhor. Senhores, empanturrados de comida e diversão, quem buscará o Senhor? Me respondam. O terceiro objetivo que Calvino lista, ele diz que o jejum dá um santo testemunho para a nossa humilhação diante de Deus, quando desejamos confessar a nossa culpa perante Ele. Isso deveria ser até óbvio, né? Você está ali com o estômago quase tomando um estomazil. Agora eu vou confessar os meus pecados. Pelo menos deveria confessar o pecado de gula, porque a necessidade de tomar um estomazil é gula, e é pecado, e é grave. Nossos pedidos de perdão, senhores, eles não são acompanhados por jejum, porque nós não compreendemos a malignidade dos nossos pecados. Nós abusamos da graça, nós abusamos de Deus, nós abusamos da nossa liberdade. E aí nós fazemos orações ridículas. Senhor, me perdoa. Displicentes, irreverentes. Se Lutero nos ensina que até as nossas lágrimas de pedido de perdão são carregadas de pecado, quanto mais a irreverência, a displicência de dizer algo como: Senhor, me perdoa. Eu estou na graça mesmo, teu sangue. Nós não entendemos o pecado, nós não entendemos a gravidade dos nossos pecados, diz um pai da igreja. E por isso nós não trazemos os nossos pedidos de perdão com lágrimas. E por isso nós não fazemos os nossos pedidos de perdão com jejuns. Porque não estamos realmente humilhados, não estamos provando da humilhação no nosso próprio eu. E começamos então a disfarçar a nossa oposição à lei em nome de uma liberdade religiosa e orgulhosa. Não, veja, nós estamos na graça. Isso é muito legalista. Jesus já levou todos os meus pecados. Basta eu confessar. Não é simples? Não é uma matemática legal? Todos somos pecadores. Jesus veio perdoar pecador. Eu peço perdão, estou perdoado, é de graça. Vejam como até uma doutrina correta pode ser banalizada, e nós mesmos, inconscientemente, temos banalizado essa doutrina em nossos corações, para prejuízo nosso.
O jejum, ele nos auxilia a orar de verdade. Ele nos faz ver claramente a nossa posição diante de Deus. E nos faz ver claramente a posição de Deus diante de vermes, como nós somos. O jejum imprime em nossas preces o pedido dependente, o pedido clamoroso, o pedido desesperado. Imprime o arrependimento humilde. Imprime ações de graça reverente e satisfeitas por Deus e em Deus. Algo que nós roubamos de nós mesmos quando estamos com os nossos buchos cheios. Nós roubamos de nós mesmos isso. Creio que nós só compreendemos o que é orar com suspiros, como nós vimos semana passada no Salmo 119, ou orar por gemidos, como Romanos 8, quando nós oramos com jejuns. Terceira coisa que nos é ensinada: nós devemos dizer algo que deveria ser óbvio, infelizmente foi pervertido. Jejum não é, nem nunca foi, nem nunca será moeda de troca. Nunca. Da mesma forma que Deus não precisa do nosso dinheiro, da mesma forma que Deus não precisa das nossas orações, Deus, senhores, não precisa do nosso louvor. Alguém consegue imaginar que Deus precisa da nossa fome? Isso é ridículo. O jejum, assim como a adoração, assim como a oração, é para o nosso bem. É um exercício para nós, não é para Deus. Os fariseus pensavam que o jejum era uma obra meritória e poderosa para agradar a Deus. Já pensou que Deus mesquinho, que precisaria ser agradado pela fome dos seus filhos? Vocês que são pais, imagina assim, se você se agradaria do seu filho passando fome simplesmente, dizendo que aquilo é para te agradar. Ó pai, eu não vou comer hoje de manhã para te agradar. E você vai dizer: come, moleque, deixa de bobagem. Não é isso que me agrada. Isso é desvirtuar completamente o jejum. E os fariseus modernos, eles elevaram isso ao direito. Neguinho fica 1, 2 horas sem comer e acha que tem direito diante de Deus. Moeda de troca, de escambo, de chantagem. Oh, eu tenho jejuado e orado. E daí? Às vezes é bom que Deus não responda diretamente, né? Edith Schaeffer, esposa saudoso Francis Schaeffer, questionou num escrito, escrevendo o seguinte: porventura pode o jejum de alguma maneira ser um meio de suborno para induzir Deus a prestar mais atenção às nossas petições? Ela diz: não, 1000 vezes não. Quando você jejua e deve orar jejuando, não significa que por você estar com a barriga roncando, Deus ouve. Opa, tem uma barriga roncando em Blumenau, vamos ouvir o que o meu filho está pedindo. É que quando a sua barriga ronca, você para de ouvir você, esse é o ponto. John Wesley, comentando sobre o texto do Sermão do Monte, ele diz que nós devemos tomar cuidado em não pensar que passamos a merecer alguma coisa de Deus pelo nosso jejum. Toda advertência a isso, diz ele, ainda é pouca, quanto mais visto que um desejo de estabelecer a nossa própria justiça, de procurar salvação por obras e não por graça, está tão profundamente enraizado em nosso coração. Nós queremos fazer escambo com Deus constantemente. O único problema é que nós achamos que temos algo para dar. Essa é a grande questão. Lutero escreveu que a pessoa não deve jejuar com vistas a merecer alguma coisa, como por exemplo boas obras. Fiz boas obras, agora eu mereço.
tenho crédito com Deus, tenho crédito aí, a irreverência aumenta, tenho crédito com papai, com paizinho. Eu estou em jejum. E como nós vemos isso, senhores? Que tristeza, que coisa repugnante. Se não transformam um ato de piedade humilde em um exibicionismo hipócrita e orgulhoso, eles acabam transformando uma prática de quebrantamento em um exercício de mérito, como um método para se obter bênçãos. Ah, você tem que dar o dízimo para ser próspero. Agora, se você vier trazer o dízimo ainda em jejum, meu Deus. Bastardos. Lloyd Jones até compara isso como a moeda na fenda. E aí entrega a idade, né? Para quem tem mais de 35 anos, lembra da ficha telefônica, né? Para outros nem viram isso. Ficha telefônica, você comprava uma fichinha tipo de fliperama, hoje também não tem mais fliperama, tipo uma moeda com uns rebaixos, e você ia num lugar chamado orelhão público. E aí você colocava a sua ficha e você conseguia falar com alguém por algum tempo. Tem gente que acha que jejum é isso. Você vai lá com a sua fichinha e aí você consegue falar com Deus. Para os mais ou não tão velhos, havia os cartões para crédito, né? Você inseria aí o cartão no orelhão. Agora você só pega um número e põe no celular, mas tudo bem. Pessoas que acham que tem que dar alguma coisa para que Deus o ouça. Misericórdia. Que miséria. Que miséria. O pecado transforma a esmola em propaganda. O pecado acompanha o homem na sua oração, até mesmo diante de Deus. E por fim, no terceiro ato de piedade, o pecado se ufana justamente naquilo que deveria ser uma atitude de humilhação. Ah, eu jejuo. Notem não é paradoxo, a contradição mais bizarra. Transforma a autonegação em autoexaltação e em vanglória. Aqueles que se mostram, aqueles que fazem o jejum de uma forma que possam ser percebidos pelos outros, eles já receberam a sua recompensa. A tristeza hoje da igreja é que pouco se tem feito de jejum, né? É quase que inócuo pregar a respeito daqueles que se vangloriam do jejum, porque nós desprezamos essa disciplina. Mas o texto nos exige que nós apresentemos isso. Não foi o fato de os fariseus jejuarem 2 vezes por semana. Não era esse o problema que Cristo condenou. Mas era o fato deles se vangloriarem desse jejum 2 vezes por semana. Os fariseus eram hipócritas. Os fariseus usavam uma máscara de piedade, tanto para serem vistos e honrados como homens santos, né? Eu estou de jejum, quanto para esconderem, por meio dessas atitudes, os seus verdadeiros pecados. A hipocrisia destrói toda a integridade das práticas de piedade. E da mesma forma que nós vimos nas esmolas, da mesma forma que nós vimos na oração, às vezes até a pessoa doa alguma coisa fora da vista dos outros, mas ela tem que falar: ah, eu ajudei, eu dei. Da mesma forma que faz isso com a oração. Pode orar em secreto no quarto, mas não vê a hora de chegar alguém e dizer: não, eu estava em oração. Existem aqueles que não podem ver alguém que tem que dizer que estão de jejum. Não, eu estou de jejum. Estou de jejum. Se ninguém convidar para nada que ele tenha que negar, ele até diz: ah, eu podia almoçar com vocês, mas eu estou de jejum. Eu queria te convidar para almoçar lá em casa, mas, irmão, eu estou no jejum. Não vai faltar oportunidade. A hipocrisia destrói toda a integridade de qualquer prática de piedade. Como um lojista, ele põe na vitrine
as coisas melhores que ele tem na loja, as mais vistosas, as mais desejadas ou que têm melhor preço, né? Esses homens orgulhosos, movidos por vaidade, eles se expõem, buscando então o aplauso e o reconhecimento dos demais. Ah, eu estou em jejum pela igreja. Eu estava no monte em jejum orando. Fica quieto, querido. Fica quieto. Primeiro que você não estava lá pela igreja, você estava por você. Estes desfiguravam-se, cobrindo a cabeça, às vezes com pano de saco, às vezes com cinzas. Eles eram negligentes no cuidado e na aparência. Saíam de casa de qualquer jeito. Alguns escritos dizem que não bastando cinzas sobre a cabeça, que era uma prática de humilhação, de se mostrar quebrantado, eles pegavam e passavam no rosto, para dar aquele ar triste, sombrio. Apresentavam um semblante triste, um ar melancólico, um ar sombrio. Jesus desaprova isso completamente. Eles mudavam a aparência do rosto. Jesus diz o seguinte: não façam isso. O que ele diz? Lave o rosto. Lave o rosto, unja ou perfume a sua cabeça. Lutero, quando traduz esse texto, ele diz assim, não aparenteis estar azedos. Porque quando você está de jejum, você fica meio azedo. Mas não era para você chegar lá assim, até a postura, né? O que foi, irmão? Estou numa luta. Estou jejuando pela igreja por você também. Lave o rosto, penteie o cabelo, sugere uma tradução. Não apareçam com cara de sofredores, para que as pessoas notem que vocês estão jejuando. Não façam isso. Comportem-se como pessoas normais, num dia normal. E não mostres aos homens que estão jejuando, mas sim ao Pai que está em secreto. Nós cantamos hoje, invisível, mas real. O nosso Pai está conosco. Nós fazemos essas coisas diante dEle, e Ele deve ser o nosso único público. Não precisamos de outro público. Não divulguem, fiquem quietos. Mas há ainda outra cilada, porque o orgulho, que é a raiz de todo o pecado, é sagaz. O orgulho tem a sua gene no diabo mesmo. O orgulho é sagaz. Então, alguns líderes têm dito para fazer outra coisa, se portar de outra maneira. Quando estiver em jejum, coloquem a melhor roupa e cheguem muito animados. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. O crente, ele não deve fazer nem ar de sofredor, que é errado, mas também não deve tomar o lavar o rosto e perfumar a cabeça como uma demonstração de alegria pelo jejum. Eu não lembro onde que eu li, quem que fala, Provérbios. Indiretamente diz o seguinte, que não há, para quem está meio ruim, não há nada pior do que um bom dia muito. Isso soa uma ofensa. Soa uma ofensa. E aí você normalmente chega, bom dia, naquele dia você está em jejum, você está muito espiritual. Bom dia, meu irmão. Jesus, ele não estava recomendando nada fora do comum, como se agora eles tivessem de assumir uma expressão de alegria especial. Pois, como Calvino comentou acertadamente, Cristo não nos afasta de um tipo de hipocrisia para levar para outro. Ninguém fica de jejum alegre. É óbvio, você não deve aparentar o seu azedume, mas muito menos fingir uma alegria que você não possui. Jesus, portanto, ele proibiu as demonstrações de pesar, de fadiga, de sofrimento do jejum, mas também não disse que os seus discípulos deveriam agora ter uma aparência vigorosa de alegria. O que ele pede? O que ele ordena?
aquilo que deve ser o cerne de um homem bem-aventurado: equilíbrio, moderação. Equilíbrio e moderação. O bem-aventurado deve comportar-se normalmente, sem orgulho, sem vaidade. Por fim, o Pai recompensa o jejum. Nossos catecismos ensinam que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo, se alegrar em Deus plena e eternamente. Em Deus. John Piper, ele é repetitivo até em seus escritos. Ele sempre tem uma máxima, que é: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. E aonde está a nossa satisfação? Quando jejuamos em verdade, buscando a Deus, humilhados, contritos, quebrantados, nós confessamos que realmente não só de pão vive o homem. Quando jejuamos em secreto, nós estamos junto com o nosso Pai. Nós estamos prelibando o nosso fim de estar com Ele plena e eternamente. Deus é a nossa recompensa. Deus é a virtude que deve ser desejada. Deus é o fim de todas as coisas, e o fim do jejum também é Deus, a glória de Deus. Teremos recompensa junto do nosso Pai, diz o verso 1. Lembra que eu falei isso? Esse junto do nosso Pai é junto mesmo em presença. A recompensa é estar com Deus. A recompensa é gozada junto com Deus. E quando nós estamos verdadeiramente em oração e em jejum, nós experimentamos esse antegozo de alegria, de satisfação, de entrega em humildade. Isso hoje, aguardando a entrega em humildade na eternidade. Hoje, essa humildade deve ser por causa dos nossos pecados, que nos impede de ver quem Deus é e quem nós somos. No grande dia, essa humildade vai ser diante de um Deus que nos perdoou plenamente e nos adotou em Cristo Jesus, nos fazendo co-herdeiro com Cristo. Hoje, mortificando a carne pelo jejum, prelibamos a presença de Deus. Daquele grande dia, quando nós o gozaremos de forma incorruptível. João Crisóstomo, ele é chamado Boca de Ouro. Ele dizia que quando jejuamos, não é pequeno o fruto do menosprezo da glória humana. É quando jejuamos que nós estamos livres da grave servidão humana, servidão aos demais, servidão a nós mesmos. Nós abrimos mão de nos satisfazermos em algo que não seja Deus, ainda que isso seja lícito. Coisas lícitas roubam a glória de Deus na nossa vida. Essa é uma armadilha que nós caímos. O homem tende a se automedicar, né? Nós gostamos de ir numa farmácia e automedicar, mas nós temos uma estratégia pior. Nós gostamos de nos automedicar cobrindo o vazio dos nossos corações com prazeres. É isso que todo homem faz. Ele tem um vácuo, que é o espaço de Deus. E ele busca colocar entulho ali para cobrir, para se satisfazer de alguma forma. E a parte, é claro, eu não vou ficar falando dos prazeres ilícitos. A comida é um dos anestésicos mais comuns que o homem usa. E esse, quando não utilizado erroneamente, né, que vira glutonaria, um modo lícito. A sua refeição normal é algo lícita. Todos nós fazemos isso, diz Piper. Todo mundo, sem exceções. Nós todos aliviamos o nosso desconforto usando a comida, cobrindo a nossa infelicidade, fixando os nossos olhos no jantar. Alguns utilizando bebidas, alguns utilizando alguma diversão lícita. E esse anestésico, ele tende a suprimir, a nossa fome por Deus. Você se satisfaz em outras coisas. Coisas às vezes que foram bênçãos de Deus.
Você se satisfaz nela e despreza o abençoador. Como eu já afirmei, é difícil conseguir orar de barriga cheia. E uma das formas de fazer com que as nossas orações sejam verdadeiras é orar jejuando. Não porque nós moveremos a Deus a nos atender, mas porque humilhados nós nos movemos a Ele, pedindo melhor, pedindo de maneira mais acertada, pedindo com mais clareza, agradecendo mais, nos arrependendo mais, do que pedindo coisas vãs. Ou seja, Deus ser visto e sentido como nosso Criador, Redentor e como um Pai que sustenta a nossa vida. Isso é a maior bênção que nós recebemos. O jejum é autonegação diante do provedor de todas as coisas. Isso não significa que jejuar é abraçar o legalismo, diz um homem de Deus. Não é abraçar o legalismo, mas é a liberdade do Evangelho que nos encoraja a negarmos a nós mesmos. Quando jejuamos, somos mais humanos. Quando nós jejuamos, nós encontramos no Pai a razão plena de viver. Encontramos nele a satisfação, mortificando então as nossas concupiscências. É como se o homem que jejua fosse mais ele mesmo, em controle da sua verdadeira identidade, e fosse menos dependente dos objetos exteriores e dos impulsos que se levantam nele. E meu terceiro ponto: o que é exigido de nós? Como aplicar tal doutrina? Primeiro, nós devemos jejuar. Eu incentivo a igreja. Nós desprezamos isso por muito tempo. Nós devemos jejuar. Jejuar é algo valioso para promover a autodisciplina, diz um pastor. Autodisciplina, e nós somos indisciplinados. Até mesmo com o horário. Nós não conseguimos jejuar um copo d'água durante o culto, senhores. Vamos conversar sobre autodisciplina? Eu posso puxar uma cadeira e ficar aqui a manhã inteira listando coisas banais que mostram que nós não temos autodisciplina. Jesus afirmou que haveriam dias em que o noivo seria tirado da sua igreja, dos seus discípulos, e nesses dias então os seus discípulos jejuariam. Nós somos discípulos? Temos jejuado? Nosso interesse por Cristo, nossa saudade do lar eterno, nosso desejo de estar com Ele para sempre, deve ser a nossa maior fome, maior que a fome física. A totalidade da era da igreja constitui esses dias em que será tirado o noivo, diz um teólogo. Não adianta nós dizermos assim, mas nós temos o outro Consolador, nós temos o Espírito Santo, nós temos Cristo em nós. Aquilo ali foi um tempo, sei lá, em algum lugar, mas nós não precisamos jejuar. Afinal de contas, nós estamos em Cristo. Senhores, desde a ascensão do nosso Senhor até a sua segunda vinda, o outro Consolador que está nos filhos de Deus, o Espírito Santo de Deus, deve nos fazer gemer e suspirar por vermos face a face o noivo. E deve nos levar a esse suspiro até a perda do apetite. Jonathan Edwards, ele lamentou em seus escritos a respeito do avivamento sobre a negligência e falta de insistência dos ministros de recomendar sobre o dever do jejum secreto. E notem, Jonathan Edwards viveu 2 grandes avivamentos. E ele ainda reclamava que os ministros não incentivavam o jejum. Aí tem uns abobados que dizem que o jejum traz o avivamento. Não, filho. É um homem avivado que jejua porque a fome dele é em Deus. John Wesley, ele escreveu que o homem que nunca jejua não está em situação diferente com relação à sua jornada para o céu do homem que nunca ora. Palavras duras. Palavras duras.
Lutero afirmou que é correto jejuar frequentemente, a fim de subjugar e controlar o nosso corpo. Diz ele, pois quando o estômago está cheio, o corpo não serve para pregar, o corpo não serve para orar, para estudar ou para fazer qualquer outra coisa que seja boa. Novamente eu digo, isso é muito legalista. É por isso que nós olhamos para os livros de história da igreja e babamos. E novamente, nós nos alimentamos da história da igreja. Suprimimos a fome de Deus. Não copiamos os exemplos. Ficamos felizes em ler que teve pessoas que fizeram tanto. Invejamos aquela época. Nossa, olha a época dos puritanos, quantos homens de Deus. Puxa, que bacana. Vamos para uma lanchonete conversar sobre isso. Segundo a aplicação, nós devemos ser discretos. E quando jejuardes, não vos mostreis. Não jejuamos para fazer propaganda da nossa espiritualidade, senhores, mas para nos humilharmos diante de Deus. Diz um pastor, nos humilharmos diante de Deus, e nós precisamos ser constantemente humilhados. Ou talvez só eu, porque talvez só eu seja orgulhoso. Que jejuemos, e quando jejuarmos, que nós não nos mostremos nem azedos, nem sombrios, tampouco alegres de maneira anormal. Sejamos normais, que o nosso comportamento seja normal, que apenas Deus veja, que apenas Deus saiba, que nós não divulguemos isso, e sobretudo que não façamos aquilo que deve nos humilhar, uma desculpa para sermos orgulhosos. Terceira aplicação, devemos abominar o orgulho. Não vos mostreis como os hipócritas. Não devemos nos fazer notar ou divulgar que estamos em jejum. Não somente devemos agir de maneira natural para que não sejamos notados, como devemos guardar os nossos lábios da comunicação orgulhosa sobre os nossos atos de piedade. O jejum é útil para a humilhação. Portanto, senhores, quando praticarmos, e eu espero que os irmãos pratiquem, que nós possamos esquecer dos outros, principalmente de nós mesmos. É uma automortificação para nos preocuparmos com Deus, para nos satisfazermos em Deus. Spurgeon diz o seguinte, que nunca seja dito sobre nós, já receberam a sua recompensa. Quarta aplicação, Deus recompensa o jejum. De que maneira? Primeiro deixando-se ser encontrado e depois nos dando humildade. Em nossos dias isso é quase blasfemo falar, mas ser humilde, através do quebrantamento do jejum, é uma das bênçãos do jejum. Dos 3 atos de piedade, o jejum é colocado por último, devido ao fato de não ser uma obrigação em si, mas um meio para nos preparar para as outras obrigações, diz um puritano. O jejum então é um ato de entregar-se humildemente aos cuidados do Pai, não de nós mesmos. Jejum não é o confisco do mal, mas do bem. É confiscar o bem, em vistas de vislumbrar o eterno, em um estado de dependência e de humildade. Veja, Cornélio, em Atos 10, ele não apenas orava e dava esmolas, como nós vemos no verso 2, essas que subiram como memorial a Deus, verso 4, mas ele estava 4 dias em jejum, esperando em Deus. Quando ele recebe então a resposta, e já regenerado, ele chama Pedro para ouvir tudo quanto por Deus lhe é mandado. O que Deus exige de mim, isso nasceu no seu coração depois de 4 dias de jejum. O que Deus exige de nós, às vezes nós não sabemos, é mais fácil ver um vídeo na internet.
Spurgeon ensina que o jejum tomou um lugar de destaque na devoção sob a lei, mas ele poderia ser proveitosamente muito mais praticado agora sob o Evangelho. Os puritanos, diz ele, chamavam o jejum de engorda a alma. Engorda a alma. Já ouviu a expressão aqui, interior tem engorda porco, né? O animal está para engorda. Os puritanos chamavam o jejum de engorda a alma. Mas hoje, nós temos almas raquíticas, em corpos bonachões, satisfeitos, até vermelhões de tanto comer. Nós temos almas que sobrevivem de esmolas e corpos que se mantêm à base de antiácido. Muitas vezes não chegamos a Deus, porque nós estamos pesados de alimentos. Muitas vezes nós não ouvimos a Deus, pois estamos satisfeitos e não famintos. Muitas vezes não pedimos perdão a Deus, não estamos humilhados, pois estamos anestesiados à base de alimentação e diversão, pão e circo. Quinta aplicação, o que nós temos feito? Paulo nos ensina, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Que texto, senhores! Que texto! Nós somos dominados facilmente. O jejum, ele revela o domínio da comida sobre nós, ou da televisão, ou da internet, ou seja, qualquer coisa que for. Aquelas coisas que nós nos submetemos sem cessar, constantemente, que nós sempre temos tempo para fazer e que nós escondemos aí a fraqueza da nossa fome por Deus. A Escritura adverte contra a falta de moderação na comida. E uma das marcas dos inimigos da cruz é que o seu Deus é o seu ventre, diz Paulo. Qual é o nosso Deus? Qual é o nosso Deus, senhores? Lembram? Nas Escrituras, pessoas deixaram de seguir a Cristo porque elas estavam ocupadas. Lembram disso? Uma tinha comprado um campo, a outra uma junta de bois, a outra uma coisa até bem lícita, a esposa. Ele estava ocupado com a esposa, ele não podia seguir a Cristo. Isso está lá em Lucas 14. E aqui eu não estou falando de igreja. Você tem que dar atenção à sua família antes da igreja. A família vem antes da igreja, mas Deus vem antes da família. E as pessoas não podiam. Não, eu casei agora, eu não posso te seguir. O maior adversário do amor de Deus não são os seus inimigos, mas as suas dádivas, diz John Piper. São as dádivas de Deus que se tornam adversários. Os inimigos nós enfrentamos, mas as dádivas, elas nos distraem, elas nos colocam em submissão. Cristo então nos chama ao discipulado para nós nos humilharmos, tomando a nossa cruz e seguindo-o. E vejam o seguinte: morte, doença, pobreza, perseguição, nada disso é escolha, nada disso é tomar a nossa cruz. Já o jejum é uma escolha de autoprivação, de auto-humilhação. E aí nós temos que nos perguntar: nós temos orado? Nós temos nos humilhado? Nós temos jejuado? Temos fome de Deus? Temos Deus como nosso provedor? Ou só depois de fazer uma boquinha? Temos nos satisfeito nele? Temos confessado as nossas dependências? Às vezes dependemos mais das coisas do que de Deus. Temos confessado os nossos pecados? Temos confessado as nossas limitações? Senhores, não há como entristecer-se pelo pecado quando nós estamos satisfeitos com as iguarias deste mundo. Não há. E sexta e última aplicação, eu queria dar uma sugestão de jejum. Como vimos, o jejum é uma expressão de humilhação, se abstendo de algumas coisas, prazeres lícitos,
com o propósito de se concentrar em exercícios espirituais, tal como a oração, a leitura e a meditação das Escrituras. Em nossos dias, está muito claro que a moderação ou a abstenção de alimentos pode ser e é útil e é necessário, mas não basta, acaba não bastando. Nós estamos numa época do fast food, nós estamos numa época de comida rápida, uma época que a nossa alimentação se transformou numa coisa relativamente rápido, para que nós tenhamos então tempo para múltiplas atividades, seja de trabalho, de diversão, de entretenimento. Nós comemos rapidinho para ir se divertir à frente da TV ou do computador. Quanto mais nós olhamos a vida dos homens, comentou alguém, mais nós vemos que uma das razões pelas quais eles não são ocupados com os grandes pensamentos e interesses é o modo pelo qual a sua vida é abarrotada de coisinhas. Portanto, além de incentivar o importante e necessário exercício do jejum ocasional de alimento, façam isso com vistas à oração e quebrantamento. Não façam períodos de passar fome, mas períodos de buscar a Deus, de orar, de ler a sua palavra, de meditar na sua palavra. Meditar para nós é outra coisa que a gente abriu mão. Meditar não é coisa de religião oriental. O que eles falam não é meditar, é esvaziar a mente. Nós temos que encher a mente com a palavra de Deus. E é difícil nós enchermos a mente com a palavra de Deus quando ela está muito preocupada em processar os alimentos que nós comemos, em processar os seriados que nós vimos, em processar os livros que nós lemos, em descansar o nosso cérebro da inundação de jogos, de atividades que são disparadas, que cansam, que nos bombardeiam. Além disso, eu gostaria de incentivar outras formas, talvez não ortodoxas de jejum, mas que eu creio que são válidas e são atestadas por tudo aquilo que nós falamos esta manhã. Normalmente nós estamos sem tempo para orar, é o que nós mais vemos. Nós vemos as pessoas falando na internet que estão sem tempo de orar. Nós vemos as pessoas compartilhando textos na internet sobre tempo para orar. Tem uma frase de John Piper que é muito boa, que todo mundo gosta de compartilhar na internet. Que as pessoas um dia, quando forem dar a desculpa, que não tem tempo para orar, para ler a palavra, vai ser cobrado esse tempo que elas estão na internet. E as pessoas compartilham isso. Eu tenho que marcar meus amigos nisso. Normalmente nós estamos sem tempo. Tem lido a Bíblia, irmão? Eu estou sem tempo, muita ocupação, muita correria. Não tenho tempo para meditar nela. Quem é que nessa correria então vai ter tempo para gemer, pedindo perdão, que vai suspirar de dependência a Deus? Sendo assim, que nós possamos jejuar de alimentos, mas que não jejuemos apenas de alimentos. Abram mão por um tempo das suas séries. Desliguem os seus televisores. Fiquem alguns dias, ou pelo menos alguns momentos, sem Instagram, Facebook ou WhatsApp. A sua vida não é tão importante que você tem que mandar foto de comida, ou aonde você está, ou com quem você está. Deixa eu te falar um negócio, não interessa a ninguém. Mas são momentos que você poderia estar de joelhos, ou como vimos semana passada, sentado, deitado, em pé, correndo, mas com a cabeça em Deus. Guardem seus videogames por um tempo. Deixem guardadas suas bolas de futebol, seus esportes. Abram mão de um ou outro passeio. Abram mão de fazer compras. Abram mão e guardem-se de vãs conversações. Como tem gente que joga a conversa fora o tempo inteiro, dia após dia. Falam uma tarde inteira sobre amenidades. E aí chega a noite, Senhor, obrigado pelo meu dia, amém. Meu Deus! Meu Deus!
Como Calvino descreveu, o crente deve ser sóbrio. E ele tem liberdade e necessidade de outros tipos de jejuns. Quando nós removemos alguma coisa do nosso regime normal da vida, seja por um dia ou seja por algum tempo definido, isso é bom para nós. O jejum é um inimigo fiel da servidão fatal a coisas inocentes. Experimenta ficar um tempinho sem internet. No começo é igual tirar o café, é igual os viciados ali tirar café, cigarro, alguma droga. Você dá uma tremedeirinha, dá um nervosismo. O que será que fulano está fazendo? Como é que ciclano vai ficar sem saber o que eu estou comendo? Fica um tempinho, abre mão de ver o que o artista está fazendo, deixando de fazer, de passar vídeo de gato. Meu Deus, o que é a nossa vida, senhores? Abre mão um pouco, se sacrifica. Não deixemos que a fé, que a oração e a palavra tornem-se enfadonhos, porque nós estamos empanturrados de comida, empanturrados de sono, empanturrados de diversão, de atividades de entretenimento. Que jamais possamos permitir que as dádivas de Deus nos separem dele, do doador, do abençoador, do provedor. Deus é a nossa perene recompensa. E o jejum nos ensina isso, imprimindo a nossa fraqueza nas nossas orações, nos nossos exercícios de piedade. Eu proponho esse jejum aos irmãos. E aí a gente vai ver que dá para crescer. Dá para crescer espiritualmente. Eu estou lutando contra o pecado, tenho perdido muito. Mas claro, como foi dito na escola bíblica, você está se alimentando de quê? Vamos ficar em pé e que Deus nos ajude. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, como nós nos distraímos, como nós somos nécios. Nós aproveitamos as dádivas que Tu nos dás sem merecimento algum e usamos elas para fugir de Ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Não permita que o nosso tempo seja gasto com bobagens. Não permita que o nosso ventre seja o nosso Deus. Que Teu Santo Espírito nos fortaleça e nos conduza à humilhação, ao quebrantamento, a abrir mão daquelas coisas que nós podemos fazer uso, mas que nós podemos ganhar muito mais se nós abrirmos mãos dessas coisas e focarmos o nosso pensamento, a nossa atenção em Ti. Senhores, que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor, eu te peço que Tu possa colocar em nosso coração aquele desejo de um noivo, de uma noiva, para estar junto com o seu futuro cônjuge, que deixa de se alimentar para ir ver, para encontrar. Que nós possamos ter em Ti, Senhor, o nosso maior prazer, que Tu possas ser o fim de todas as coisas na nossa vida, a nossa maior dádiva, a nossa maior bênção. E não permita, Senhor, jamais que nós transformemos algo que é para nos humilhar em motivo de orgulho. Que possamos jejuar e jejuar verdadeiramente, e que isso possa nos fazer diminuir para que Tu cresças, para que sejamos moldados mais rapidamente à imagem de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, Senhor, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.